Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. E, é claro, sempre agradecendo você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre demência, comprometimento cognitivo e Alzheimer. Solta a vinheta. Hoje entrevistaremos aqui no Cá Entre Nós a pós-doutoranda do Centro de Vício e Saúde Mental, Instituto Família Campbell de Saúde Mental da cidade de Toronto, do Canadá, onde ela desenvolve trabalhos na área de neurobiologia e envelhecimento e do transtorno depressivo maior. Doutora em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Desenvolveu trabalhos na área de doenças neuropsiquiátricas, como Alzheimer e depressão. Concluiu seu mestrado em genética pelo programa de pós-graduação da USP, Exalc, sob orientação do professor Dr. José Baldim Pinheiro. Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, com ênfase em genética e biologia molecular, concluído em 2011, sob orientação do professor Dr. Everaldo de Gonçalves Barros. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Ana Paula Mendes Silva. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Oh, Nelson, obrigada. Obrigada pelo convite, né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer a ciência para perto da comunidade, da sociedade, né? Porque não existe motivo fazer ciência só dentro das quatro paredes ali do laboratório, não ter realmente essa conexão que a gente precisa ter e falar, olha, a gente está fazendo isso para melhorar esse aspecto da sociedade, da saúde, enfim. Eu acho que esse é o nosso papel também como cientistas, né? Sem dúvida. A aplicação da ciência é o que mais a gente espera, né, doutora? Com certeza. Doutora Ana Paula, um estudo recente publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Queensland, na Austrália, concluiu que cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem de demência atualmente. A maioria deles tem a doença de Alzheimer. Há 30 anos eram 500 mil. Daqui a 30 anos serão 4 milhões. Para os pesquisadores, a falta de controle de fatores de risco, como obesidade e sedentarismo, são algumas das principais causas desse aumento. Mediante esses dados, eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje pedindo para que você pudesse conceituar a depressão, o comprometimento cognitivo e o Alzheimer. É possível? Sim, com certeza. Você falou vários aspectos muito importantes aí, não só do envelhecimento normal, né? Porque de todos nós envelhecemos diariamente. Claro. Né? Então, a gente tem esse processo biológico de envelhecimento que traz algumas alterações, não só no nosso funcionamento do corpo em si, mas também na cognição. Né? Quando a gente envelhece, é natural que haja também, às vezes, vamos colocar dessa forma, né? Às vezes eu tinha uma atividade motora muito mais acentuada para resolver problemas, eu caminhava mais rápido, conseguia correr, subir escada, e aí eu vou envelhecendo, esses processos, até mesmo motores, eles vão ficando mais lentos, né? Porque há alterações do corpo, alterações também, às vezes, na questão da expressão da memória, do raciocínio, mas isso tudo tem um padrão que a gente considera aí como normal, né? A questão é que, por exemplo, o Alzheimer, as demências e o comprometimento cognitivo leve, é como se essa alteração ela tivesse saído um pouco desse grau de normalidade e interferisse na realização de atividades diárias desse indivíduo. Então, antes, né, esse indivíduo às vezes se lembrava de almoçar,
de tomar banho, conseguia então caminhar de uma forma livre, fazer as suas atividades, né, que ele gostava, que traziam bem-estar, e hoje ele não consegue mais. Nós temos alguns domínios de cognição para que a gente possa avaliar, né, atenção, memória, visoconstrução. Então, às vezes a pessoa perde a noção de espaço, de profundidade. Nós temos vários desses domínios. E aí eu vou caracterizar um pouquinho para você, né? Você Claro, falou aí 3 transtornos, né? A exato. depressão, o comprometimento cognitivo leve e o Alzheimer. Hoje a gente tem várias linhas de pesquisas, inclusive uma das que eu trabalho aqui em Toronto, que mostra que a depressão ela causa, né, uma inflamação generalizada do nosso sistema, não só do nervoso central, sistema nervoso central e Uhum. periférico, mas também de todo o corpo. E isso pode ser observado, por exemplo, até mesmo em algumas comorbidades que estão associadas à depressão, como a fibromialgia, que é aquela sensação de dor espalhada pelo Dois. corpo em vários pontos, né? E qual que é o tratamento da fibromialgia? Antidepressivo. Só para a gente ter um pouco dessa ideia, né? Falando mais da biologia da depressão, nós temos então a produção de várias substâncias inflamatórias pelo corpo, que também interferem aí não só na questão da energia para realizar as atividades, então a depressão está muito associada àquela apatia, muitas vezes, né? Aquela fadiga, aquele cansaço excessivo. Então a pessoa às vezes precisa ter uma maior noite aí de sono, mas muitas vezes ela nem consegue de fato descansar, né? Porque é como se o corpo tivesse o tempo todo lutando contra essa inflamação generalizada. Nós temos Perfeito. vários indicativos da depressão. O DSM, que é o manual de diagnóstico, ele traz aí pelo menos, né, 9 indicativos, nos quais a pessoa, para ela ser diagnosticada com depressão, ela precisa de pelo menos 5 desses indicativos por 2 semanas consecutivas. Então, é claro que a gente tem uma avaliação aprofundada, né, desses indivíduos para poder caracterizar a depressão ou não, esse quadro. O comprometimento cognitivo leve, ele tem características muito similares à depressão, mas além disso a gente já tem o início, né, do comprometimento, da realização de algumas atividades diárias. Os domínios que eu te falei, né? A gente tem então Certo. memória, atenção, visoconstrução, nós temos também vocabulário. A gente já consegue perceber que esse indivíduo, além de ter algumas características da depressão, por exemplo, ele pode começar a ter esse prejuízo no seu dia a dia, né? Que vai causar também outras, que pode causar outras, como que eu falo? Então, a pessoa que antes conseguia realizar suas atividades, agora ela fica frustrada porque ela não está conseguindo mais fazer algo que para ela era muito simples. E aquilo Vai também pode gerar limitando, um né? impacto, exato, vai limitando e gerando um impacto emocional também nesse indivíduo, né? Sim. E aí, a demência que a gente estava falando, né, tentando até fazer essa linha de conexão, a demência seria, então, o último passo, né, desse quadro evolutivo. Nós temos a depressão, que poderia, então, ser um fator que antecede o comprometimento cognitivo leve, que nós temos uma taxa de conversão alta aqui entre depressão e comprometimento cognitivo leve, em torno aí de 60%. E Uhum. de comprometimento cognitivo leve para Alzheimer, a gente tem uma taxa de conversão de em torno de 30%, que também é alto, né? Não necessariamente o indivíduo que tem depressão vai ter Alzheimer, Entendi. mas nós temos esses fatores biológicos que estão muito associados nessa conversão da doença. Mas além do fator biológico, genético, nós temos os fatores ambientais que você colocou também, que esse estudo traz para a gente, né? A questão da obesidade, dos exercícios físicos. Então, só para dizer para o pessoal que a genética nunca é determinista. Não é porque, por exemplo, a minha família, eu vejo casos, né, pessoas que têm depressão, ou têm Alzheimer, ou comprometimento cognitivo leve, Parkinson, entre outras doenças, que necessariamente eu vou desenvolver. Para desenvolver um transtorno, eu preciso ter a junção de 2 fatores, o fator genético e o fator ambiental. Dentro desse Certo. fator ambiental, que na maioria das vezes chega a influenciar 70%, né, do aparecimento daquela doença, ele é da alimentação, está associado à alimentação, qualidade dos alimentos que eu consumo,
Por isso também que eles colocam a questão da obesidade, mas a gente também tem a diabetes, né? Quando a gente consome muito alimentos com muito açúcar, com alto teor aí de açúcar, a gente também cria um processo inflamatório dentro do nosso corpo. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar isso, né? Mas isso também acaba acelerando os processos associados à neurodegeneração, por exemplo, de células neurais, mas também de outras células do nosso corpo. Por isso que essas doenças, elas estão muito correlacionadas, a gente chama de comorbidades mesmo, é como se a depressão viesse um combo junto com ela, né? Às vezes Entendi. outra hipertensão, obesidade, entre outras comorbidades aqui. Então, eu sempre falo que é essencial a gente pensar naquilo que a gente pode mudar. Se a carga genética eu herdo dos meus pais, né, em toda essa geração que nos antecede, o que eu posso mudar? É o ambiente. Nós temos aí, então, nas nossas mãos, né, um poder incrível para poder alterar a nossa alimentação, se a gente faz exercício físico ou não, se a gente faz uma prática meditativa, porque tudo inicia na nossa mente. Né? Os pensamentos aí que a gente tem também influenciam até mesmo numa função biológica do nosso corpo. Se eu fico cultivando, por exemplo, pensamentos que me trazem um desconforto, né, que eu fico me julgando, me criticando o tempo todo, aquilo aciona, nós temos um sistema do eixo HPA, que é o hipotálamo, pituitário e adrenal, e a gente descarrega adrenalina no nosso corpo o tempo todo, junto com cortisol, né, que são substâncias aí, hormônios, neurotransmissores que ainda ampliam esse grau de inflamação, mas que também podem até estar, né, ajudando de alguma forma o nosso corpo a acumular gordura na região abdominal, trazendo Olha problema só, cardiovascular, né? interessante. Então nós temos várias conexões. Eu tentei fazer uma um pouco mais breve para a gente poder Nossa, entender. aí já deu um monte de dicas aí que o pessoal às vezes começa a falar o poder da mente, né? E aquilo de repente você fala, você fica somatizando um problema e você vai aumentando cada vez mais aquilo, vai alimentando isso dentro de você, né? É muito interessante. Ana Paula, quando e como começa a depressão? Nossa, isso é muito é uma pergunta muito interessante e muito difícil, Nelson. As fáceis eu Primeiro sei, tá? Deixar as difíceis para você. Primeiro, né, muitas vezes a depressão ainda ou qualquer transtorno mental, a gente ainda tem um certo tabu para falar sobre eles, né? Claro. Principalmente no Brasil. Assim, eu que agora estou aqui fora há quase 3 anos, eu percebo que Uhum. no Brasil a gente quase não conversa sobre isso, né? Porque Existe um tabu, a realmente. nossa cultura é muito alegre, a gente é muito comunicativo, né? A É. gente gosta de estar em contato com o outro. Então, falar sobre a sensação de estar triste, apático, entende? Mais antissocial, aquilo também gera uma certa vergonha e culpa. Tá. O diagnóstico da depressão muitas vezes é feito quando a situação já está assim, né, mais grave, não é no início. Verdade. E geralmente o homem não busca esse auxílio também médico, né, psiquiátrico ou psicológico, é mais a mulher. Tanto que os nossos pacientes aqui, por exemplo, dos nossos estudos, 90% deles são mulheres, né? Não porque a depressão atinge mais a mulher, É que os mas homens não vão porque atrás para descobrir. eles não buscam esse auxílio, né. Entendi. E aí eu quero até falar uma coisa aqui para vocês, que eu acho importante a gente fazer esse parâmetro. Por exemplo, quando você quebra um braço, né, o que que você faz? Você quebrou um braço, se machucou, cortou, enfim, você vai no médico, você vai no hospital, você vai colocar uma tala para você imobilizar o seu braço, para ter aquele processo ali de cura, né, com o tempo, as coisas não são Regeneração. instantâneas. Uhum. Exato. Agora, quando eu tenho esses desconfortos mentais, muitas vezes eu não busco ajuda. E aquilo, ao invés de ter o tempo de recuperação, o que que acontece? Aquilo piora, aquilo se amplia. Esse processo de inflamação que eu falei para vocês, Aham. generalizada, que começa na mente através de pensamentos, gente, o cérebro está conectado com todo o corpo. A gente muitas vezes tem a sensação de que eu consigo retirar a cabeça aqui do corpo É. e que não influencia. Mas está tudo conectado, né? A biologia mostra isso, os estudos que a gente vem trazendo mostram isso também. Então é importante perceber que existe um auxílio, né, que pode ser aí essencial para a manutenção da sua saúde e do seu bem-estar, não só hoje,
mas daqui a 5, 10, 15... Quantos anos você quer viver, Nelson? Eu quero viver com saúde aí pelo menos uns 120. Quantos anos você quer viver? Então, vontade eu tenho bastante, mas pelo que a gente percebe, com saúde mesmo, uns 80, 85. Pois é, então eu acho que é importante a gente começar a pensar nos nossos hábitos. Uma outra coisa que eu nem falei na primeira parte, que você comentou, né, que antes a gente tinha 500 mil casos de demência, Isso, agora a gente tem 1 milhão e daqui a pouco a gente vai ter 4 milhões. É claro que a população ela está envelhecendo agora, a gente tem uma faixa etária muito maior do que a gente tinha antes, não é faixa etária, como é que fala? A expectativa de vida, desculpa, expectativa de tá? vida. Às vezes eu perco algumas palavras. Mas a expectativa de vida hoje, que antes era de 30, 40 anos, hoje é 80, 90, 100 anos, Verdade, né? verdade. E tem o envelhecimento normal, que a gente falou anteriormente, só que junto com o envelhecimento normal, se eu começo a colocar aqui fatores que prejudicam esse envelhecimento, como por exemplo, eu só como então comida cheia de açúcar, né? Eu não faço exercício físico, eu fumo, e aí eu cultivo pensamentos que me trazem desconforto, gerando hipertensão. Se eu começo a colocar carga aqui, nesse envelhecimento, Você vai diminuir a sua expectativa. às vezes não diminuir só a expectativa de vida, mas você vai diminuir a qualidade da sua Qualidade. vida. E aí você vai envelhecer, ok, até 85, 90 anos, mas pode ser que, né, você perca aí algumas funções cognitivas, pode ser que você tenha um aparecimento de outras doenças. Então eu sempre falo, gente, eu quero envelhecer saudável, É verdade. né? Então o que eu posso fazer para que isso aconteça? Eu acho que Ana isso a gente Paula, tem que se perguntar. como que é feito o diagnóstico da depressão? Existe uma maneira correta para isso? Então, como eu falei para vocês, tem esse manual de diagnóstico que os psiquiatras utilizam, né? Certo. O diagnóstico da depressão é feito por um psiquiatra. Então, você Tá. precisa ir nele para que você seja avaliado, avaliada, né? E ele, então, veja se você está, de alguma forma, apresentando alguns dos indicativos que eu te falei. Eu vou falar alguns aqui para vocês terem uma noção, né? Legal. Um dos indicativos é perda ou ganho significativo de peso. Tá vendo a questão do acúmulo, né, Do dessa acúmulo, gordura verdade. também abdominal, que tem a ver com altas taxas de cortisol. A gente pode pedir também um exame de níveis de cortisol, né, para ver se a pessoa está aí sob alto estresse. Insônia ou sonolência excessiva, nós temos também casos de depressão que a pessoa não consegue dormir, ela fica só naquele sono super leve, né, que não traz nenhum descanso para ela, seja mental, seja físico, ou até mesmo aquela pessoa que só quer ficar dormindo, né, o tempo todo. Nós podemos ter agitação ou um retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia. Nós temos também sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, né? Que às vezes não condiz com o que está acontecendo na vida dela, mas ela tem aquela culpa excessiva em relação a tudo. Porque muitas vezes, Nelson, eu nem falei isso antes, mas a depressão está muito associada ou ao luto, né? A perda de alguém muito importante na nossa vida, ou até mesmo por exemplo, eu fiquei desempregada, né? E agora, nesse momento da pandemia, várias pessoas ficaram desempregadas, várias pessoas perderam pessoas muito queridas, muito próximas. Além disso, essa sensação de instabilidade generalizada, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Verdade. A gente não tem controle sobre tudo que está à nossa volta, e a gente nunca vai ter. Só que a pandemia nos trouxe essa sensação de uma forma muito mais intensa, gerando, né, eu acho aí que gerando essa preocupação excessiva, mas que também já existia algo aí na nossa mente, no sentido de que não lidar muito com essas sensações, né? A gente quer sempre afastar o que é desconfortável, afastar, afastar, mas esse afastar não é o que realmente resolve o impacto emocional, né? Não é o que para a produção do cortisol, da adrenalina no nosso corpo. O que vai fazer isso, e aí a gente pode falar sobre várias técnicas da psicologia, como terapia cognitivo-comportamental, podemos falar da meditação, nós temos várias técnicas para auxiliar nisso. Outros dois últimos fatores aí que eu quero trazer para as pessoas, que seria a capacidade diminuída para pensar, né, sobre um problema, se concentrar. Então, a pessoa não consegue focar muitas vezes. Porque a Entendi. mente, né? A mente, na verdade, igual a gente estava falando aqui, o corpo está tentando responder a essa inflamação, está tentando trazer o equilíbrio novamente. Ele não vai gastar energia em processamentos muito complexos. Então,
Então, por isso que a pessoa, muitas vezes, ela sente essa fadiga, essa perda de energia. É como se ele quisesse dar o tempo para a pessoa recuperar, entende? Porque a pessoa não se dá esse tempo. Então, é importante a gente pensar isso. Um último fator, desculpa, sim, só para finalizar, imagina. que nem todas as pessoas têm, né? Mas algumas pessoas têm, que seriam pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, né? Com ou sem plano para que isso aconteça. Mas é importante a gente ter em mente quais seriam esses indicativos. E se você acha, né, que de alguma forma você está tendo, percebendo esses indicativos na sua vida, procure o auxílio, né? Não Isso é quando o importante. problema já está assim, exaustivo demais para você, ou que você não vê mais saída, procure antes, né? Quanto antes você procurar esse auxílio, mais fácil vai ser também a recuperação. E se falando em tempo de depressão, quanto tempo pode durar uma crise dessa, Ana Isso vai Paula? variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam anos, né, em crises depressivas. Tem pessoas que já começam o tratamento, em 2 meses já estão até mesmo, às vezes, largando o medicamento. Depende muito, sabe, Nelson? Porque não é só também o medicamento em si, é todo esse Aham. outro trabalho por trás. É mudar alguns hábitos, alguns parâmetros de pensamento, né? É perceber que existe uma rede de apoio. Essa rede de apoio é muito importante, porque aí tira aquela sensação de estar sozinho, né? Estar lutando aí com várias coisas sozinho e sem energia. Como é que você faz? Né? Se você se Verdade. sente sozinho, se você não tem energia, se não consegue pensar sobre aquilo, qual motivação de vida você vai ter, né? E não tem ajuda, por exemplo, não procura ajuda, quer dizer, piora cada vez mais. Exato. Ou tem vergonha, né? O quadro fica cada vez pior. Ana Paula, e o comprometimento cognitivo? Quais são os sintomas? Geralmente, quando a pessoa vai, né, buscar ajuda em relação ao comprometimento cognitivo, é porque ela acha que ela já está com alguma demência. Então, ou os parentes acham, né? Por exemplo, o meu avô teve Alzheimer, Nelson. Então, a gente conviveu com ele. A gente acha que ele teve em torno de 12 anos de Alzheimer, né? Dessa doença, dessa evolução do quadro. No início, como que a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente? O meu avô foi sempre uma pessoa, ele era uma pessoa muito simples, mas ele estava sempre com a barba feita, né, cabelinho cortado. Era uma pessoa que gostava de estar com uma aparência boa, mesmo sendo uma pessoa muito simples, né? Não estou falando de roupas luxuosas, não estou falando Sim, nada disso. entendi. E aí, quando a gente começou a visitá-lo e perceber que ele estava com a barba sem fazer, as unhas grandes, né? Começando a, por exemplo, a gente falava alguma coisa com ele, ele daqui a pouco tempo ele perguntava a mesma coisa, mas não era algo muito aparente, sabe? Não era aquele negócio, nossa, mas realmente tem algo, né, assim, de diferente. Isso levou mais ou menos uns 3 anos, Nelson, esse quadro inicial, né, para a gente perceber que realmente aí ele estava esquecendo de tomar banho, ele não sabia se ele tinha comido, ele começou a ficar nervoso, Interessante. frustrado, porque ele não estava lembrando das coisas. Então, ele começou a alterar o comportamento também. E aí, quando isso começou a acontecer, a gente buscou o auxílio, né? E aí ele já estava com o início do desenvolvimento do Alzheimer. Mas isso foi há quantos anos atrás? Né? Hoje eu estou com 34, eu estava com 21 anos, então vamos colocar 13 anos atrás. Se hoje a gente fala pouco sobre esse assunto, Imagine lá imagina atrás. 13 anos atrás. Sem dúvida. Então a gente não tinha essa informação que hoje você está trazendo aqui para as pessoas que te acompanham, por exemplo, né? Verdade. Essa questão de buscar ajuda antes realmente do aparecimento. Não, vamos fazer um check-up, né? Claro. Às vezes é só porque a pessoa realmente não está se sentindo tão bem naquele instante, naquele momento, mas se isso se repetir, se atrapalhar, né, as coisas que para ele antes eram algo coisa simples, como tomar banho, cortar a unha, fazer a barba, e era coisa que ele gostava muito. Então, geralmente, as famílias que levam, né, a E vão pessoa, percebendo isso, mas as pessoas mais próximas vão percebendo, mas muitas vezes o indivíduo que está com comprometimento cognitivo leve, ele acaba escondendo muita coisa, porque ele sente vergonha também, ele não entende o que está acontecendo com ele, né? São pessoas mais velhas, de gerações anteriores, que falavam que doença da mente era loucura. Então, por isso o tabu também, mais uma vez. está caducando, né? Como dizia. Está caducando, exato. E aí o diagnóstico ele é feito mais uma vez pelo psiquiatra e agora também pelo psicólogo,
para a gente analisar aqueles domínios da cognição que eu te falei. Então, tem testes específicos, né? Por exemplo, desenhe um relógio, coloque as horas do relógio, né? A pessoa que já está com demência, ela não tem noção do espaço, por exemplo, para colocar os números do Entendi. relógio, a orientação, às vezes mistura os números. Olha só. Vocabulário, você pergunta, Nelson, fala para mim 5 animais. Fala para Entendi. mim, 5 animais agora, que você vê na sua cabeça. E se eu não souber agora? Já pensou? Eu vou ficar com Não, sintomas. mas é porque você está nervoso, vamos lá. Fala para mim, É, Nelson, 5 animais. cachorro, gato, elefante, vaca, cabra. Exato. O que aconteceria com uma pessoa, às vezes, que já está com comprometimento cognitivo leve ou Alzheimer? Cachorro, cachorrinho, cachorrão. Tá, Vaca, vaquinha, entende? Ele não entendi. consegue buscar variedades. Às vezes ele só fica em um, mas fazendo aumentativo, diminutivo, ele não consegue encontrar Puxa, muitas vezes todas essas alternativas. É claro que a gente tem níveis, né? sem dúvida. Então, por exemplo, comprometimento cognitivo leve, às vezes pode começar com um domínio só, domínio visoespacial, aquela, por exemplo, de construção do reloginho, aí você identifica, né, que a pessoa está com alguma, tá diferente. Antes ele desenhava o relógio normal e tal, por que agora ele não está Tá. conseguindo, né? Então começa aí mais ou menos nesse sentido. E a gente tem Poxa, comprometimento cognitivo leve que tem a memória alterada, que a gente chama de amnéstico, e a gente tem o não amnéstico, que é o que não envolve a memória. O Alzheimer está dentro desse que envolve a memória. As outras demências geralmente estão associadas com o não amnéstico, mas aí depende também. certo. Ana Paula, o que é CCL na medicina e quais são os transtornos cognitivos? Então, CCL é o comprometimento cognitivo leve, né? Que é isso que a Esse é o gente estava leve. falando aqui. Tá. Exatamente, que é o que seria uma fase que antecederia as demências. E aí a gente até fala um pouquinho sobre os domínios, né? E como fazer essa observação também sobre o indivíduo, se ele está ali ou não. Tá, eu tenho uma outra pergunta para você aqui, mas que praticamente você já respondeu, que seria qual a diferença entre comprometimento cognitivo e leve e a demência. Acho que isso a gente pode falar um pouquinho mais, né? Que bom. Igual eu falei para você que o comprometimento cognitivo leve, a gente pode ter alteração, às vezes, de 1, 2 domínios ali, né? E Tá. a gente cria na bateria, por exemplo, neuropsiquiátrica, a gente cria alguns scores, que seriam tipo notas que você dá para aquele desempenho. Se a gente tem uma variação maior do que o esperado para a idade, lembra que a idade é um fator importante que a gente tem que levar como consideração? Claro. Mas se a gente tem uma variação maior esperada para aquela idade, e também, um outro fator que eu esqueci de falar, que é importante, até para o pessoal saber. Escolaridade geralmente influencia muito na manutenção da saúde mental, da cognição. Mas não só a escolaridade formal, viu, Nelson? Da escola, de ir para a escola. Aquela pessoa que às vezes gosta muito de ler, gosta de aprender coisas novas. Isso tudo hoje a gente vê como um processo associado à escolaridade, né? Uma outra atividade, às vezes, que as pessoas poderiam tentar investir mais, né? Quem quer ter um envelhecimento saudável, além da leitura, além de aprender coisas mais complexas, por exemplo, tocar um instrumento ou tentar aprender uma nova língua, a gente consegue fazer isso, né, durante toda a nossa trajetória, porque as pessoas às vezes pensam, eu estou muito velho para aprender uma língua nova. Meu cérebro não vai dar conta. Vai dar conta. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas a gente tem a neuroplasticidade aí acontecendo o tempo todo, né? Reorganização dessas células aqui dentro da nossa mente, então a gente com certeza consegue. Quanto mais complexa é uma atividade, mais proteção cognitiva ela pode trazer para você. Uma outra coisa que a gente vê muito nas mulheres que às vezes estão com a gente, né, e que às vezes estão com uma saúde melhor do que as outras, é a atividade manual. Então, são mulheres, às vezes, que fazem crochê, bordado, né, essas atividades aí, bem manuais mesmo, tricô, mas que precisa de uma atenção, precisa de um controle motor, entende? Tem uma complexidade na realização daquelas atividades. Então, acho que é legal até falar, né, para quem às vezes acompanha aqui, o que eu posso fazer, então, para me ajudar, né? Ana Paula, entrevistar pessoas ajuda?
Ajuda, com certeza. Pensar nas perguntas, né? Claro, claro. Interpretar também, às vezes, o que a gente está trazendo. Tudo isso são atividades complexas de interação. Legal. Como diferenciar o Alzheimer de depressão? Aí a gente tem. Então, tem pessoas que têm Alzheimer e que têm depressão também durante o Alzheimer. Claro. E tem pessoas que têm depressão que vão desenvolver o Alzheimer mais para frente. Tem pessoas que só têm depressão e nunca vão ter o Alzheimer. E tem pessoas que têm o Alzheimer e nunca tiveram depressão. Entende que são coisas diferentes? São completamente diferentes. Isso, mas nós temos indicativos. Eu queria até que você tentasse abrir para mim, Nelson, o PDF Opa, que a gente separou. legal, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu acerto aqui, hein? Deixa eu primeiro tirar esse. Aham. Legal. Este? Isso. Eu queria Tá até certo. trazer para o pessoal que te acompanha. Esse artigo a gente publicou em 2016, ou seja, já tem quantos aninhos aí? Nós estamos em 2021? Já tem 5 aninhos, 5 né? anos. A gente estava começando essa linha de pesquisa que conecta a depressão com o Alzheimer. Lembra que a depressão traz essa inflamação do nosso sistema através da produção, né, de neurotransmissores, de hormônios, de estresse, que causam ainda mais esse desequilíbrio no nosso corpo, essa resposta, né, anti-inflamatória. A doença de Alzheimer, ela tem várias conexões biológicas com a depressão. E aí, nesse estudo, a gente mostra exatamente isso, que a depressão, né, a depressão maior e o Alzheimer, eles compartilham vias biológicas. Ou seja, eu não estou falando só da presença do gene do Alzheimer aqui, né, no meu material genético, no meu DNA. Eu estou falando também dessa interação biológica que acontece, dessa resposta, às vezes através da produção de uma única substância, né, dentro do meu corpo. E aí, dentro dessa análise, Nelson, a gente identificou várias vias biológicas. Eu queria só trazer aqui no resuminho para mostrar para as pessoas, né? Tá. Que nós temos o resuminho do que a gente encontrou. Além, claro, de moléculas que são compartilhadas, né? Nós temos aí, dentro da doença de Alzheimer, nós temos 74 microRNAs, são moléculas específicas que estão correndo todo o nosso corpo, né? 74 dessas moléculas estão presentes no indivíduo, por exemplo, que tem a doença de Alzheimer. E 30 nós identificamos em quem tem depressão. Dessas 74, com essas 30, a gente identificou 7 comuns. Ou seja, nós temos 7 moléculas compartilhadas entre quem apresenta a depressão, mas que ainda não tem Alzheimer, e quem apresenta Alzheimer e não tem depressão. Entende? Nós não temos uma correlação de doença aqui nenhuma. Mas a gente já consegue identificar algumas moléculas que estão presentes aqui dentro do nosso corpo, né? E que podem desencadear algumas vias biológicas. E aí a gente validou, né, várias dessas vias biológicas que estão associadas. E olha que interessante, às vezes a gente acha que a depressão não envolve regulação, por exemplo, da vida do neurônio, que a gente chama de neurogênese, né? Mas envolve sim. Então, nós temos desde controle inflamatório dentro dessas vias, suporte para a vida do neurônio, que seria o suporte neurotrófico. Nós temos a manutenção da integridade genômica. Gente, o DNA é o livro da vida. Se acontece alguma mutação, alguma alteração ali nesse DNA, pode ser que eu desenvolva uma doença por causa disso. A gente tem uma maquinaria dentro do nosso corpo que mantém a integridade desse genoma. Porque quando eu vou envelhecendo, Nelson, eu vou até mostrar para as pessoas o nosso paper de telômero, que telômero é como se fosse uma capa protetora que está no nosso DNA, nas extremidades. E aí evita, então, com que essa mutação aconteça, ou com que a perda do material genético do DNA aconteça e doenças apareçam, né? Então, é muito importante essa via biológica. Uma outra via biológica que a gente pode falar aqui, né, que tá um pouco mostrada aqui como controle de proteostase, que seria, na verdade, a proteína, né, ela é o produto final do nosso DNA. Então, nós temos o DNA, que é o livro da vida, que tem todas as informações que precisam ser usadas para a manutenção do nosso corpo, da nossa saúde, e o resultado final desse livro da vida a gente chama de proteína. Se existe algum problema entre pegar a informação do livro e produzir a proteína, o seu corpo não vai funcionar.
da forma como deveria, entende? Então, esse processo de regulação aqui ele é muito importante e também é uma das vias afetadas por aquelas 7 moléculas que estão aqui, que são comuns, né? Tá. Só para a gente mostrar que existe uma conexão. Não que a depressão em si, ela vai ser a causa do Alzheimer. Uma outra coisa que eu queria falar que eu acho importante é que nos nossos estudos, a gente tem percebido, né, através dos resultados, que um maior número de episódios de depressão ao longo da vida influenciam muito mais naquela taxa de conversão para demência. Então, uma pessoa que teve 2, 3, 4 episódios depressivos nunca procurou ajuda, né? Passou por várias situações aí na jornada dela, enfim. Essa pessoa, ela acaba tendo uma maior propensão para o desenvolvimento de Alzheimer, por quê? Ela tá com aquela via inflamatória ativada no corpo dela aí por muito tempo, né? Teve várias vezes o aparecimento desse desequilíbrio. Ela pode ter tido uma perda neuronal significativa associada a esses processos inflamatórios, mas que vão ser percebidos muito, né, no decorrer da vida, mais na parte final, assim, né, que a gente está aí a partir dos 60 anos, mais ou menos. Então, é importante a gente pensar sobre isso, que existem coisas que conectam depressão e Alzheimer, não no sentido de causalidade, né, mas o que a gente pode, às vezes, trazer aí para a melhora, né, da saúde do indivíduo. Aí eu queria só mostrar mais um, Nelson. Vamos lá. Que tem a ver, né? A gente estava falando aqui do telômero. Igual eu falei para vocês que o telômero é essa capa protetora. A gente às vezes até fala que é o capacete do DNA. Ele fica ali protegendo o DNA. Porque com o envelhecimento, o DNA ele vai perdendo alguns fragmentos que estão na extremidade. Se você não tem essa proteção, esse telômero, o seu DNA vai sendo degenerado, vai sendo destruído algumas partes. E às vezes pode pegar em um gene muito importante. E aí você acaba, né, perdendo várias funções no seu corpo, ou cognitivas mesmo, por causa desse processo de degeneração, que é normal até um certo sentido. Né? No envelhecimento, a gente tem a redução do tamanho dessa capa protetora, mas ainda não chega a atingir o DNA. Agora, o que a gente vem percebendo é que uma pessoa que tem depressão severa, né, igual está aqui, tá, é um potencial marcador de depressão severa. Essa inflamação que a gente está falando aqui o tempo todo, né, acaba, então, de alguma forma, influenciando na perda dessa proteção natural que a gente tem. E uma perda muito mais acelerada. É como se a depressão ocasionasse um envelhecimento acelerado do corpo. Se eu envelheço de uma forma acelerada, né, eu posso, então, originar essas outras doenças, como a demência, por exemplo. A demência seria, se eu fosse pensar biologicamente, ela seria, assim, um envelhecimento muito acelerado do meu corpo, que aí eu vou perdendo todas as funções, né, de uma forma exponencial, tá? Eu acho que para ilustrar um pouquinho, né, o que a gente estava falando também. Bacana. Ana Paula, e quem tem Alzheimer pode tomar antidepressivo? É igual eu te falei, às vezes a pessoa que tem um Alzheimer, ela também tem depressão, né? Então, nesse caso, se não tiver nenhuma contraindicação, aí tem que ver realmente o caso específico. Mas caso específico. Se tiver a presença da depressão no decorrer do transtorno de Alzheimer, é indicado, sim, a utilização de antidepressivo também. Legal. Ana Paula, cá entre nós, ansiedade, estresse e cansaço aumentam o risco de Alzheimer? Com certeza. Com certeza aumentam. Lembra do fator ambiental que a gente estava conversando? Lembro, né? sim. Nós temos o fator genético, mas nós temos o fator ambiental, que vai gerar exatamente o que a gente mostrou aqui nessas vias biológicas, né? Um processo inflamatório generalizado. Seu corpo vai estar o tempo todo tentando combater esses desequilíbrios, né? Nós temos aqui, gente, aqui dentro, nós temos um guerreiro diário. Todos os dias ele tenta, né, resolver coisas que a gente, de alguma forma, traz para ele muitas vezes.
através, por exemplo, como você falou, de situações estressantes, de ansiedade, né, de momentos ali que eu estou, às vezes, no trabalho, eu não consigo separar o profissional do pessoal e aquilo acaba me afetando de uma forma muito intensa e eu fico remoendo aquilo, né, dias ali na minha mente. Eu fico, às vezes, nervoso de voltar para o trabalho porque aquela situação me incomoda. Percebe que isso tudo influencia no seu bem-estar, em tudo que está acontecendo aqui? Né? Eu acho que é importante a gente perceber que o manejo da ansiedade e do estresse vai me gerar uma qualidade de vida melhor, não só no presente, mas também, né, no que a gente mostrou aqui das doenças. Verdade. Então, e isso é uma coisa também que eu gosto muito de falar, é manejo, não é controle. Eu não estou aqui para controlar. A ansiedade é importante em vários aspectos da minha jornada, ela garante a minha sobrevivência. Mas hoje a gente não está lutando mais contra o leão, não está correndo do leão, né? Não está, às vezes, saindo para caçar. Hoje o nosso estresse, a nossa ansiedade, ela está muito associada ao trabalho, muitas vezes, né? Agora a gente falou também da questão da pandemia, dessa ausência de controle com tudo que está acontecendo. Mas a gente pode reduzir esse sistema de alarme, que é como se ficasse um alarme dentro de nós o tempo todo, assim, está acontecendo algo, né, que pode prejudicar a sua vida e tal, e aí você fica nesse estado reativo, né, automático, que a gente fala também. Então, gente, eu acho que compreender a própria mente, né, a própria história, aquilo que tira você do seu equilíbrio, é fundamental, Nelson, para a gente prevenir não só o Alzheimer, mas para a gente prevenir a depressão, para a gente prevenir também hipertensão, doença cardiovascular, né? Então, É verdade. Olha, Ana Paula, puxa vida, muito bacana, viu? Muito bacana esse nosso bate-papo sobre esse tema. Tenho certeza que eu e nossos seguidores que estão nos assistindo agora aprendemos muito. E, como eu sempre faço, eu deixo esse momento agora para que você deixe os seus contatos e também, se possível, deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores. obrigada, Nelson. Nossa, foi um prazer, gostei demais da gente ter trazido esse tema. Acho que falar Obrigado. sobre saúde mental é falar sobre saúde, né? Verdade. Tudo começa na mente, como eu falei para vocês inicialmente. E se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Vamos começar a Mas cobrar aqui, não tem problema. se eu pudesse dar um conselho, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, para você também, Nelson, e também para mim, porque quando a gente fala, a gente escuta, né? Que a gente possa investir na gente, no nosso bem-estar. Que a gente possa perceber aquilo que traz, de alguma forma, um conforto, um calorzinho dentro da gente, sabe? Aquela sensação de, poxa, eu estou no lugar certo, estou fazendo o que eu gosto, estou decidindo aquilo que faz parte da minha jornada, ou seja, ter a soberania sobre as próprias decisões, mas no sentido de bem-estar também. Tomar o controle da sua vida. Quando a gente percebe que a gente tem o poder de ação, a gente também pode mudar, como a gente falou aqui dos fatores ambientais, eu tenho poder de ação sobre a minha saúde. Né? Então, como que eu posso fazer isso? Então, se as pessoas pudessem investir um pouco mais nelas nesse sentido, né? Acho que seria muito bacana. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o Nelson colocou aqui para gente, né? A gente tem um canal do YouTube, o Medita Brasil, que tem mais de 260 meditações lá. Tem também temas de neurociência. Trago psiquiatras também, psicólogos, para falar um pouquinho mais sobre o sofrimento, sobre a origem, né, desses pensamentos desconfortáveis também, que muitas vezes estão aqui no nosso inconsciente, enfim. E temos também o Instagram, o Medita BR. E fiquem à vontade, né, para me mandarem perguntas, se quiserem saber um pouquinho mais também. Nelson, muito obrigada. Só tenho te agradecer e, né, que seja sucesso aí ainda mais o seu canal, que você possa levar muita coisa boa para as pessoas. Porque eu acho que a gente está precisando também de informação de qualidade, né? Não só excesso de informação, mas informação de qualidade também. Verdade, Ana Paula. E você, claro que está contribuindo aí para que isso se torne realidade. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Sei que o seu dia é bem atribulado, mas você gentilmente conseguiu encontrar um tempinho para nos agraciar com todo esse seu conhecimento que tenho certeza que foi de muita valia para nós todos.
Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, conversei hoje com a doutora Ana Paula Mendes Silva. A semana que vem teremos uma nova entrevista, é claro, sempre escolhida por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente no nosso canal. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, aproveita que você está por aí, dá um like e também divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Ana Paula, mais uma vez, nosso muito obrigado. Agradecemos também a todos que ficaram conosco até agora e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.